Muito boa tarde a todos. O meu nome é Paulo Oliveira. Vou dar início à apresentação das novidades do PATS E, F e G, aliás dos PATS, que no fundo apresentam estas novidades, que possuem estas novidades que eu vou apresentar hoje. Vou começar por falar da atualização do novo cipterm, em termos da aplicação da nova portaria 379, que entrou agora em vigor. Tivemos que fazer algumas alterações no programa e aproveitamos também para melhorá-lo, corrigindo alguns erros que ele possuía também e que já estavam, que era necessário melhorar. Esta moradia é uma moradia geminada, muito comum. Possui os seguintes elementos construtivos, em termos de muros, em termos de paredes, melhor dizendo, paredes exteriores apresentam um bloco térmico de 24 com sistema ETICS de 5 cm. Apresenta, por exemplo, aqui ao nível da laje que está em contacto, portanto isto é a entrada, por cima tem uma pequena laje que está em contacto com o exterior. Apresenta-me aqui uma laje com isolamento na parte inferior, também com 5 cm de EPS. Em termos de aberturas, tenho aqui um envidraçado, ou seja, esta obra tem um vidro retirado da biblioteca do IT50 com um fator solar 0,55 e um coeficiente de transmissão térmica 2,5. Portanto, um envidraçado duplo colorido, mais em color 5 mm, mais entre 4 a 8 mm. E também possui uma caixilharia de alumínio sem ruptura térmica com um valor de coeficiente de transmissão térmica de 5. Para além disso, ao nível, por exemplo, da cobertura, a cobertura plana apresenta-me aqui, para além das camadas normais de uma cobertura, aparece com um isolamento de 6 cm de polistireno extrudido. Portanto, esta cobertura, calculando pelo plano, digamos assim, pelo regulamento, sem estar afetado pela portaria 379, ou seja, sem estar a aplicar, ele verifica com os coeficientes de transmissões térmicas que estes elementos possuem, portanto a obra calcula na perfeição, não dá qualquer erro. Se eu quiser agora então aplicar a portaria 379, portanto esta portaria principalmente vai reduzir bastante os coeficientes de transmissão térmica de referência e também os coeficientes de transmissão máximos dos elementos, em termos de elementos opacos, em contato com o exterior ou em contato com espaços não úteis, desde que tenham, no caso dos máximos, desde que tenham um fator B superior a 0,7, também os valores máximos dos envidraçados e elementos em contato com o solo, portanto, e das PTPs também afeta. Ao fazer esta aplicação, portanto, ao aplicar a portaria e a fazer o cálculo, portanto, o programa pode acontecer e alerta logo quando um elemento ultrapassa o valor máximo. Neste caso temos a parede. Poderia ter aqui também, eu não mostrei, mas posso já mostrar de seguida a PTP definida nesta obra. Se ela ultrapassasse 0,9 também estaria aqui. Tenho aqui, portanto, na mesma informação relativamente à parede, que está com um U de 0,48 acima do 0,40. Aqui o envidraçado, que está com um U de 3,25 acima de 2,40. Portanto, estes valores que estão aqui a dar diz respeito à zona climática onde se insere a moradia, que neste caso é o I2, e daí que estão esses valores de referência e de máximos aplicados. Esta laje que está em contato com o exterior, portanto, também tem um valor muito alto relativamente ao máximo permitido, que é 0,35. Se eu subir e for para a cobertura, pode-se visualizar que a cobertura plana, que está em contato com o exterior, também possui um valor acima do máximo permitido.
Acontece que, portanto, nós uma moradia que com a solução, com as soluções que apresentava em termos construtivos, que não tinha qualquer problema, agora com a aplicação da portaria vamos ter que reduzir os valores dos usos, neste caso de vários elementos, em termos de paredes exteriores, envidraçados, uma laje em contato com o exterior e uma cobertura plana. Neste caso, para terem uma ideia, portanto, isto para uma zona climática I2, não é? Que é o caso aqui desta obra que está para Braga. Portanto, se eu agora pretender, vamos ver, aumentar o isolamento desta parede exterior, que neste momento tem um U de 0,48 e tem que possuir um U, neste caso é uma parede que vem do gerador de preços, eu vou aqui ao isolamento e em vez de 5 vou pôr 7. Ao pôr 7, faço aceitar e tenho aqui um U de 0,39 mesmo à pele, mesmo no limite máximo. Portanto, ficam já com uma ideia que sistemas ETICS e já a contar com um bloco de termorregila, portanto um bloco térmico com 24, já estamos aí para paredes com um grau de termos de coeficiente de transmissão térmica bastante bom. Faço aceitar, vou agora visualizar, por exemplo, os envidraçados. Aqui nos envidraçados, portanto, referimos-nos ao U da janela. O nosso problema é basicamente a caixilharia, tem um valor muito alto, portanto, se eu colocar uma caixilharia com uma ruptura de ponto térmica, os U's já me vão baixar de uma caixilharia de alumínio, andará no 2 ou abaixo de 2, ou então umas caixilharias da PVC também terão valores abaixo de 2. Portanto, teremos que utilizar uma caixilharia de alumínio com ponto térmica, com ruptura de ponto térmica. No que diz respeito às lajes que está em contacto com o exterior, na sua parte inferior, aqui vamos ter que aumentar bastante o isolamento. Os U já andam aqui no 0,61, 0,66 e, portanto, aqui o isolamento terá que ser no mínimo de 11 centímetros. É uma mudança, um valor um bocado elevado, mas disto para obtermos valores inferiores a 0,35, porque se pusesse 10 com 10 centímetros, eu teria valores na casa dos 0,35, 0,37, portanto estaria fora do limite. Vou, portanto, meter aqui 11. Aceitar, e no caso da cobertura também vou aumentar o isolamento, neste caso vou passar para 8 cm, portanto tenho aqui uma cobertura com godo e vou ao isolamento térmico e vou passar para 8, de forma a que me dê um U abaixo dos 0,35. Se efetuar o cálculo, portanto, os valores deixam já de existir qualquer problema em termos de incumprimento dos máximos. Já agora, eu não tinha mostrado, mas em termos de PTPs, portanto, o programa só me avisará se a PTP for superior a 0,9, de acordo com a portaria. Neste caso tem uma PTP de 0,66, portanto, daí que não houve qualquer problema, mas se a PTP tivesse um valor superior a 0,9, o programa também me colocaria lá a mensagem que a PTP é superior. Para além disto, é preciso, não comentei, mas vou comentar agora, em termos de equipamentos no sistema de arrefecimento, portanto, com esta portaria, a aplicação, o valor de referência passa para 3, portanto, mas isto o programa já por defeito vai colocar o valor 3 no caso de eletricidade, a fonte de energia ser eletricidade. Vou também já agora mostrar, vou calcular só de novo, também as alterações em termos de uso de referência e também do parâmetro
que passou a existir. Portanto, em termos de referência, temos aqui os tais, os de 0,40 para as paredes exteriores, para lajes 0,35, 2,40 para envidraçados e, portanto, e no caso de desenvolvimento interior, também os 0,40 ou 0,35, desde que o BTR seja superior a 0,7. Okay? Isto tanto para elementos, portanto, elementos opacos, como no caso se tiver desta forma. Okay? Para além disso, também foi acrescentado aqui, melhor dizendo, aqui a duração fator M para cálculo dos ganhos solares. Portanto, fica aqui no fundo dito a questão da aplicação da portaria. Também outra das novidades que também saiu, quer mais para o programa de climatização e também dá para o Cipetherm, no caso de querermos exportar para o Energy Plus, temos a possibilidade agora de exportar para a versão 8.4, antigamente era a versão 6. Esta versão 8.4 é muito mais rápida que a versão 6 do Energy Plus, é cerca de 4 vezes mais rápida. Portanto, já com esta versão, portanto, com a atualização deste patch, já podemos utilizar o Energy Plus com esta versão 8.4. Vou passar também para a apresentação do outro novo módulo, agora um pouco fora deste assunto da térmica, que diz respeito aos pormenores construtivos. Nós já tínhamos lançado alguns pormenores construtivos, já temos aqui uma biblioteca bastante grande com pormenores construtivos, nomeadamente relativamente a abastecimento e drenagem de águas, coberturas planas, sistemas de impermeabilização, sistemas de isolamento e proteções coletivas. Agora lançamos com este patch um novo módulo relativamente a pormenores construtivos de sistemas de coberturas verdes. Este novo módulo permite, no fundo, utilizar este programa, que é o dos pormenores construtivos, ou o Arquimedes, ou os geradores de orçamentos, ou o gerador de preços, e daí gerar pormenores construtivos com sistemas de coberturas verdes adaptados a uma seleção de parâmetros realizada no próprio gerador de preços. De qualquer forma, eu vou mostrar aqui alguns tipos de coberturas verdes que temos, que é as extensivas, intensivas e depois semi-extensivas, e depois temos aqui pormenores relativamente a pontos singulares e a remates na cobertura. Em termos de funcionamento é exatamente igual aos outros pormenores. No fundo, escolhendo o determinado artigo, tem-se sempre a possibilidade, nesse artigo, temos aqui uma pequena ficha em que tem aqui um esquema em termos de legenda de como é composta a cobertura, em que se pode depois adicionar um isolamento e automaticamente a legenda é atualizada. Se o tipo de cobertura é convencional ou invertida, portanto, sempre que eu seleciono alguma opção, ela atualiza, e a partir daí tenho-se para cada uma das abreviaturas da minha legenda, tenho aqui uma série de separadores onde posso alterar, no caso, o isolamento, etc. Entretanto, em baixo surge aqui um esquema, até posso ampliar esta janela mais fácil para se visualizar, com um esquema de pormenor construtivo, com a respectiva indicação da legenda, dos materiais, e depois é seguir e visualizar aqui a descrição da respectiva legenda. Por exemplo, neste caso tínhamos um painel de poliestireno extrudido com 30 mm de espessura. Se eu chegar aqui e em vez de 30 colocar 70 mm, ele automaticamente atualiza-me a espessura. Portanto, isto
sempre que, no fundo, resumidamente, sempre se altera algo, ele automaticamente atualiza o pormenor, a legenda do pormenor. Este tipo de pormenor com esta legenda pode ser impresso diretamente para um periférico, pode ser exportada para ficheiro, ou pode também ser exportada para um ficheiro, mas em formato DXFTWG, para ser aberto no programa de CAD. Relativamente a outras novidades de outros softwares, podemos falar agora do CIP 3D. O CIP 3D apresenta novidades relativamente à interação entre os elementos placa, barras e nós. Antigamente o programa interagia da seguinte forma, portanto uma placa conectava-se com outra através da sua aresta comum. Portanto temos aqui uma placa, aqui outra, e portanto a aresta que fosse comum, havia uma interação entre elas. Ou também, eu vou só ativar aqui a barra para se ver, aqui é uma pequena estrutura criada. Uma barra interagia com a placa através da sua extremidade com um nó, era desta forma, ou então uma barra conecta-se com uma placa se estiver completamente contida numa das suas arestas. Portanto, está aqui a barra completamente contida na aresta da placa. Agora, com o lançamento desta versão, melhorou-se a interação entre estes elementos, adicionando-se as seguintes interações. Portanto, agora neste momento, quando eu tenho uma placa, uma barra conecta-se com ela se estiver parcialmente ou totalmente contida na própria placa, ou seja, no plano da placa. Estamos aqui a ver uma barra que está parcialmente, mas basta estar em contacto com a placa desta forma, portanto, e ela já está contida na própria placa. Por outro lado, havia esta situação que agora também vai-se poder, ou seja, uma barra conecta-se com uma placa se um dos seus nós extremos estiver, neste caso este, ou aquele que está deste lado, estiver contido na própria placa. Portanto, temos aqui o plano da placa e chega a essa placa uma barra que tem um nó que está contido no plano da placa e desta forma conecta-se, ou seja, a barra conecta-se à placa. Também agora é possível colocar-se sobreposição, placas sobrepostas no fundo. Possuo aqui uma placa, eu acho que até vou ativar aqui um comando para se poder visualizar a seleção, ou seja, tenho uma placa com este perímetro, tenho aqui outra por cima, outra e outra mais pequenas, sobrepostas, e portanto uma placa conecta-se com outra placa se ambas estiverem contidas no mesmo plano e se sobrepõem entre si. Na região sobreposta, aplicam-se as propriedades e cargas da placa de menor área. Em nenhum caso é permitido que uma placa fique completamente coberta por outras áreas. Portanto, esta placa aqui nunca poderá ficar totalmente coberta com outras placas. Portanto, aqui neste caso só está a ser coberta por 3 pequenas placas, ficando o restante do espaço livre. Por outro lado, também, uma placa conecta-se com outra placa quando a aresta estiver contida dentro do plano da placa principal, digamos assim. Temos aqui uma placa que está a simular tipo um muro e temos aqui uma outra e temos aqui esta aresta que está contida neste plano desta placa, portanto automaticamente fica contida, interligada entre as duas. Por fim, agora também um nó que esteja presente no plano da própria placa, portanto está contido nessa placa e as possibilidades de edição, de vinculação desse nó são as mesmas que em qualquer outro caso, ou seja, posso na mesma indicar o que quiser, ou indicar uma vinculação exterior ou interior desse nó, como também posso aplicar possibilitar cargas pontuais nesse nó e automaticamente eu aqui já tinha introduzido, posso editar ou introduzir outra carga e assim posso introduzir cargas pontuais em cima de uma placa. Portanto, tendo esse nó
em determinada zona da placa, posso, no fundo, introduzir cargas sobre a placa a partir do nó. Vou mostrar também um outro novo comando. Tenho aqui pequenas obras. A partir desta, portanto, desta versão, vai surgir um novo comando no menu barra, que é ligar barra desligar do interior das lâminas. Portanto, isto aqui até que no futuro vai se chamar de placas. Este comando, no fundo, permite-me que eu, uma barra que esteja, neste caso esta barra que me está no mesmo plano da placa, já está automaticamente conectada à placa. Portanto, eu utilizando aquele comando, o ligar-desligar, permite eu chegar aqui à barra e desligar. Eu vou fazer que tenha até aqui uma cópia desta estrutura para vermos as diferenças. Portanto, vou aproveitar estes novos comandos que agora têm surgido no programa e que permite, portanto, rapidamente copiar aqui uma pequena estrutura. Portanto, esta placa já está sujeita a algumas cargas, tem aqui uma barra, não é? Que está aqui encastrada na sua extremidade. E o que eu vou fazer é desligar a tal barra, e quando eu desligo, portanto, clico nela e depois botão direito para terminar. Quando desligo, ela coloca-se a traço descontínuo e dessa forma eu sei que esta barra está desligada da placa. Portanto, aqui tenho a barra conectada com a placa, portanto, elas vão funcionar em conjunto, a sua deformada, e aqui vão funcionar em separado, as deformadas destes dois elementos. Portanto, vou efetuar aqui o cálculo, muito rapidamente, e vou visualizar aqui a deformada. Até vou aqui fechar isto para se poder ver melhor. E portanto consegue-se ver à esquerda o tal comportamento estrutural em que a barra está contido na própria placa. Portanto, a placa deforma-se, apesar de, pronto, como aqui a barra estava encastrada, há aqui uma certa rigidez que impede que a placa tenha uma maior deformação, tendo a maior deformação na outra extremidade da barra. No exemplo em que tinha a barra totalmente desconectada da placa, portanto as deformações são independentes, há a deformação da própria placa, já não existe o contributo da inércia da rigidez da própria barra, e neste caso a barra deforma-se só derivado ao seu peso próprio, mais nada. Portanto, eis aqui as diferenças e a possibilidade deste novo comando. Também existe um outro comando, aproveito, agora no menu placas, que me permite, digamos assim, especificar um ângulo de rotação relativamente aos eixos da placa, sendo esse ângulo a partir do eixo, da direção do eixo X local da placa. Portanto, diz respeito a este, eu quando clico na barra, eu posso dizer, olha, quero 45 graus e vai haver uma rotação relativamente aos eixos locais desta placa. Portanto, isto com o comando editar direção dos eixos locais no menu placas. Outra novidade que diz respeito também ao manuseamento das placas no CIP 3D, diz respeito agora, portanto, a poder traçar, no fundo, bandas de integração em placas que estejam sobrepostas. Ou seja, uma placa que esteja a ter outras placas a sobreporem-se sobre ela. No fundo eu tenho aqui esta placa, que é todo o perímetro, a placa principal, em que tem duas pequenas placas em cada extremidade, ou seja, em que tenho aqui uma pequena placa e tenho aqui outra. Estas placas já têm uma banda de integração e eu agora quero colocar uma outra banda de integração, mas na placa que está a ser sobreposta. Portanto, e ao fazer isto, eu consigo já, o programa assinala-me em traço descontínuo a presença das placas sobrepostas e poderia depois utilizar o comando gerar bandas de integração e fazer
uma banda de integração na placa, tendo em conta que estaria aqui o traço descontínuo. Também, portanto, isto também outra coisa que é de referir, que portanto não interessa, eu penso que aqui eu vou conseguir ver, visualizar, portanto, e não importa que as placas tenham os eixos diferentes da placa sobreposta, ou seja, as placas sobrepostas têm uns eixos, uma direção diferente da placa que está a ser, que está no fundo a conter as outras placas, porque o programa encarrega-se de realizar essa transformação dos esforços do sistema de referência das placas contidas na placa que as contém. Depois, por fim, outra novidade diz respeito quando eu tenho aqui duas placas, tenho aqui uma, portanto, só para se ver, tenho aqui uma, tenho aqui outra, existe aqui um nó com uma barra, portanto é tipo isto, no fundo. E se eu disser que esta aresta, que é comum entre as duas placas, é livre, automaticamente as placas desconectam-se deste nó, que pertence a esta barra. Eu no fundo tenho aqui, posso mostrar um 3D só para se visualizar. Então tenho isto. E se fizer placas vinculação interior e disser que estas duas arestas de cada uma das placas é livre, ao fazer calcular, vou ver a deformada e consigo visualizar que existe, não sei se conseguem visualizar, a barra ficou e o nó ficou aqui, portanto há uma desconexão do nó da barra relativamente às placas. Vou falar agora também de outras novidades relativamente ao módulo de orçamento e medição de modelos Revit. Portanto, eu tenho aqui um modelo de uma moradia em Revit e vou mostrar, portanto, até tenho aqui um grupo que já foi, portanto, este muro que está toda à volta está introduzido como um grupo. E vou aqui atualizar, ou seja, vou vincular esta obra com o Arquimedes. Portanto, ele exporta a medição para o Arquimedes diretamente. Neste caso, vou atualizar. E ao fazer isto, o programa agora, a partir desta versão, através do separador grupos de modelo, ele indica ou passa a conter toda a informação sobre os grupos. Desta forma, pode-se visualizar a informação sobre os grupos criados no Revit, com os seus elementos e demais dados, portanto, e com a respectiva depois medição, que depois passará para o Arquimedes. Faço aceitar e venho aqui, ele já deve estar aqui com o Arquimedes. Está a demorar ainda um bocadinho. Neste caso aqui, outra das novidades, no fundo, vou mostrar aqui uma porta e isto diz mais respeito aos elementos que estão dentro dos compartimentos ou que separam compartimentos. Portanto, a partir no fundo desta versão é possível localizar por compartimento aqueles elementos do modelo BIM que contêm informação do compartimento onde se incluem. Por exemplo, pode-se visualizar que o elemento porta de batente 2 se encontra entre estes compartimentos, portanto fazem aqui as portas com a respectiva dimensão e entre que compartimentos pertencem, e depois esta informação sairá também na tabela de medição. Isso aqui é a principal novidade. Agora é a informação dos elementos, onde é que eles se situam em termos depois de medição. Outra também novidade diz respeito, por exemplo, vou mostrar aqui uma parede. A partir de agora também no modelo de Revit, se existir algum tipo que contém mais de um código de artigo
na sua nota-chave. Portanto, aqui estamos aqui a ver alguns artigos. O Arquimedes lê o código de artigo e atribui ao campo zip-code-med, desde que o código de artigo exista no orçamento do Arquimedes, vinculado ao modelo de Revit. Portanto, são estas pequenas novidades relativamente a este módulo. Vou falar também agora sobre o gerador de preços e sobre as atualizações do gerador de preços. A CIP implementou mais um novo gerador de preços. Já agora eu posso mostrar isso. Portanto, a partir da nossa página topinformatica.pt, portanto é a nossa página, se forem a produtos, novidades, e portanto nós temos aqui até uns filtros, que podemos filtrar as novidades por versão, por programas, por módulo. E no que diz respeito portanto estamos aqui a ver as novidades que eu já comentei, até que possuem vídeos, algumas, neste caso aqui estas não, portanto, mas outras possuem vídeos associados a cada uma. E no caso do gerador de preços, portanto, foi lançado um novo gerador de preços, mais um, para o Uruguai. Já existem cerca de 24, penso eu, se não me falha a memória. E foram implementados neste nosso gerador de preços para Portugal e para os países de Angola, Moçambique e Cabo Verde, 114 novos artigos. Vou clicar no link para poder visualizar novos artigos para o gerador de preços relativamente a trabalhos prévios, uma série deles, portanto, artigos que depois em cada um dos artigos é possível, digamos assim, parametrizar as diversas opções que lá existem, tal como eu fiz, por exemplo, há pouco nos pormenores construtivos, onde eu tinha uma série de opções que poderia selecionar. Portanto, os trabalhos prévios, conhecimento do terreno, fundações, relativamente a estruturas, ancoragens, fachadas, portanto, aqui indica sempre o remates e trabalhos auxiliares, em termos de assentamentos. Portanto, são novos, portanto, não é só portanto, novidades nos programas, mas também um aumento substancial desta já enorme base de dados que possuímos e que pode ser utilizada em diversos programas, como por exemplo no CPTerm, onde tinha ido buscar aquela tal parede exterior com o sistema ETICS. Portanto, para além disso, coberturas, revestimentos, estou indo devagarinho, equipamentos, caso banheiras, vasos, portanto, há uma atualização também, mas estes são novos. Novos artigos relativamente a equipamentos urbanos, reabilitação energética, portanto, também foi implementada. A inserção também, incorporação de novos fabricantes, neste caso é só para o gerador de preços de Portugal, e atualização de preços e produtos relativamente a estes fabricantes. E depois no manual de utilização e manutenção do edifício, tal é um programa que possuímos que permite gerar muito rapidamente o tal manual de utilização e manutenção do edifício. Também foram incluídas novas instruções relativamente a instalações, vãos, caixilharias, pavimentos urbanos, em termos de campos de pádel, futebol, pistas poliesportivas, jogos desportivos. Pronto. Vou dar por terminado a minha apresentação